Fala pessoal, começando aí mais um vídeo de fechamento. Hoje dia 26/11, mais uma quarta-feira, e vamos aí para as nossas atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Ibovespa sobe aí mais 1,76, tá? Volta a renovar a máxima, né? Ou seja, mostrando que todo o contexto que eu comentei e qual era o meu sentimento para a semana, que era um pouco mais travada, de quem sabe uma reacumulação aqui embaixo, já deu por errado ali na terça-feira, né, que a gente viu os ativos ali já voltando a subir forte. E aí já tive que mudar a minha opinião ali do domingo na terça-feira, porque de fato os ativos voltaram a acionar ali alguns contextos e voltaram a andar forte, tá? Então aquele cenário que eu tinha comentado de possibilidade de uma reacumulação aqui embaixo, que seria a formação de um fundo ascendente, ela foi muito mais rápido do que eu imaginei, tá? Foi só um candle aqui, olha, esse candle pavio, e já voltou para renovar a máxima, tá? E renovou a máxima hoje, vamos ver, deixa eu ver aqui. 158,470. Renovado máxima histórica hoje aí no nosso Ibovespa, tá, pessoal? O dólar segue mais fraco na queda, negociando a 0,87, né? O que tudo indica continuar essa movimentação de baixa. Próximo alvo 5.230. Partindo lá fora, temos o Nasdaq sobe aí hoje mais 1,12, tá? Então 1% de alta para o Nasdaq, volta aqui subir forte, tá? Depois de se recuperar nesse reteste de fundo. S&P 500 também sobe forte hoje, 0,90, né? O que tudo indica voltando para testar o seu topo máximo. O Dow Jones também sobe um pouco mais forte hoje, 0,90. Tá? O que tudo indica para ir testar o seu topo lá em cima. O DXY segue a correção também, né? Tem zona de suporte nos $98 e tem o alvo para cima no 101. O minério de ferro segue aqui ainda mais travado em topo dentro de uma estrutura lateral, tá? O próximo alvo lá em cima no 115. O petróleo Brent 1% de alta no dia de hoje, também por enquanto reagindo lá no limite da retração desse último impulso de alta. Temos o ouro, pessoal. 0,90 de alta no dia de hoje. Prata, 3,50, sobe aí mais forte, né? O que tudo indica para renovar essa máxima na faixa dos $54. As criptos também voltam a reagir positivo, né? O Bitcoin trabalhando aí, costurando média móvel de 20 do gráfico mensal, sobe 2,87. Ethereum sobe aí 2,45 também, testando aquela região de suporte. Deixa eu passar rápido aqui por link. O SDT tá bem tranquilo também, nada demais. Do SDT também se recuperando levemente, tá? Dito isso, voltando para nossa bolsa, pessoal, não vou me estender um pouco lá fora hoje, porque inclusive nem consegui gravar para vocês ontem, porque eu troquei aqui de monitor, pessoal, para ficar melhor aqui, ficar mais confortável para mexer. Peguei um monitor aqui um pouco maior do que eu tinha, um monitor com 180 Hz, mas, cara, ó, eu não sou de reclamar e nem falar de, entre aspas, problemas pra ninguém. Acho que ninguém tem que ficar sabendo de problema de ninguém, mas como eu gravo vídeo aqui pra vocês, acho que eu devo um mínimo de satisfação, tá? Então, pô, se eu não consegui gravar ontem, tô gravando hoje aqui com muito esforço, porque, cara, eu peguei o monitor aqui para ficar as coisas melhor para gravar aqui, cara. E apesar de ser um monitor, na teoria, melhor do que os outros dois que eu tinha aqui, por enquanto... Ai, tá me dando dor de cabeça, velho. Não sei, parece que ele é mais lento na hora de analisar. Não sei, a hora que eu ligo os aplicativos aqui de gravação, parece que tem um delay mais rápido, um delay mais lento do que meus outros dois monitores, que em tese é bem pior do que esse outro aqui. E isso conseguiu me estressar de uma certa maneira que eu vou te falar, viu? Mas enfim, voltando aqui, tá, pessoal? As duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e depois a análise é pedido de vocês, tá? Lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aí nos comentários que eu trago análise pro dia seguinte, tudo bem?
Rail 3, tá, pessoal? Sobe aí 6,5% hoje. Tá, o que tudo indica, como ela frustrou esse movimento aqui para baixo, depois de testar essa região de resistência, vai tentar acionar esse micro pivô de alta aqui, tá? Acima de R$17 dá para começar a buscar por compras também pelo papel. Açaí que eu trouxe aqui para vocês, eu não lembro se eu comentei na segunda, sobe forte também, olha, 4,47. Aqui teria acionado só quem já pegou no fechamento da barra aqui, né, olha. A outra possibilidade seria tentar pegar a correção, ele não veio em 50%, né? Ficou um pouco acima. Tá? Então só quem pegou aqui no rompimento ou já no teste aqui embaixo com stop na mínima conseguiu ficar dentro. O papel volta a realinhar o fluxo maior com o fluxo menor. Né? Já é uma tendência de alta aqui, olha. Então ele faz a correção em ABC, né? Ó, uma onda corretiva, duas ondas corretivas, que são 3 pernas, né? Uma de impulso, retração e impulso em forma de correção. É ABC, testa uma região de defesa, que é uma zona interna, para relembrar vocês, ó, região interna, dessa região externa aqui, ó. Então ele volta a realinhar o fluxo porque ele impulsiona a partir daqui, corrige e hoje, é o que tudo indica, vai confirmar esse micro pivô, o que deve retomar o fluxo principal desse movimento aqui, olha. Para ele voltar para cá, ó. Para os 12. Tá? Então deu para pegar aqui alguma coisa quem estava mais atento aí no início da semana. CSNA3, que eu também comentei com vocês, acho que faz há 2, 3 semanas. Eu tinha montado o estudo aqui, ó. Na região de defesa, muito mais pela ótica do gráfico mensal, né? Que é toda essa estrutura aqui, ó. Isso aqui, tá? Aí levando isso lá para o tempo gráfico diário, fazendo a junção de tempo gráfico de análise macro e micro, é isso que nós temos, tudo bem? Deu para pegar aí alguma coisa também. E assim como eu disse que, né, da minha opinião no final de semana sobre o mercado para essa semana, que era ser um pouco mais devagar, eu não posso ficar preso nisso, né, pessoal? Então eu preciso mudar de opinião rápido. Essa era a minha expectativa no final de semana. Iniciou a semana, eu comentei com vocês ali no vídeo de segunda-feira que já tinha me surpreendido, né? Porque os ativos já responderam de uma forma que eu não esperava. E depois a gente viu aqui que voltou a ganhar força, tá? Então dava para fazer algumas entradas em alguns papéis específicos que voltaram a andar mais rápido, tá? Algum deles eu já tinha comentado com vocês. Não lembro se comentei no vídeo de domingo em si, mas eu tenho certeza que na semana passada, né, nos vídeos de fechamento e no panorama dos últimos meses, aí, enfim, foram ativos que eu trouxe aqui para vocês também. Com o mesmo intuito, a questão de continuidade, né? Procurar esses ativos que estão em região de correção aqui, em zona interna, para tentar carregar numa região externa. Tá? Então, CSNA3, eu não trouxe destaque negativo hoje, porque como a bolsa está subindo, pessoal, acho que não vale a pena comentar de poucos ativos que estão caindo. Tá? Então, dá preferência para os papéis que estão subindo. Tá? Por isso que eu trouxe, ao invés de 2 positivos e 2 negativos, eu peguei 4 ativos positivos. Tá? Smart Fit também, olha, mesmo processo de correção ali que eu comentei, né? Ó, impulsiona, ó, A, B, C, ou seja, 1, 2, 3, rompe falso aqui, já impulsiona para cima, também tem um estudo aqui, a 1,78, o mesmo intuito, defendendo uma região interna do movimento externo, buscando uma compra, né? Ou seja, defender uma região interna para atacar a região externa, que me dá um payoff bem interessante, tá? Payoff, quem não sabe, a relação de risco-retorno é o quanto você toma de risco para o tamanho do seu alvo, tá? Para a expectativa de alvo, beleza? Nossa, pessoal, eu tô chateado, hein, cara, com esse monitor aqui. Putz, cara. Eu peguei só para conseguir fazer mais os estudos para vocês, né? Eu comentei que tava querendo começar... Tava não, né? Eu tô vendo para começar a fazer aí alguns ao vivos durante o dia, na parte da tarde ali, fazendo análise, mais para bater um papo mesmo ali, uma resenha de café da tarde, entre aspas,
olhando o Forex e as movimentações. Peguei outro monitor para ficar mais leve, para analisar, para conseguir fazer mais coisas aqui, para ser mais rápido. Mas, putz, cara, vou falar pra você, só dor de cabeça, hein, velho. Só dor de cabeça, velho. Smart Fit também ficou bem legal, tá, pessoal? CVCB3 chegou naquele ponto que a gente comentou. Olha, daria para tomar risco aqui? Cara, até daria, mas como a bolsa está em alta, eu acredito que se for para tomar risco em CVCB3 aqui, compensa tomar risco em outros ativos, tá? Mas o risco está aqui embaixo, para quem quiser, testou essa região, dá para tentar pegar esse movimento para cima, tá? Eu faria? Não, eu não compraria CVC aí não. PL3 eu trouxe para vocês aqui também, ó, ele foi a tranqueira, eu coloquei na minha carteira fechada semana passada, não andou. Essa semana aqui voltou a andar, olha. Também, né, fazendo aquele mapeamento de estrutura macro com micro, tá, pessoal? Tendência de alta, né, correção também em ABC, ó. A, B, C, continua tendência. A, B, C, D, E, né, porque teve algumas ondas a mais, realinha. O que tudo indica, a expectativa é para fazer isso aqui, inclusive com renovação de máxima histórica. Tá? Então também acho interessante PL3. Não tem entrada agora. Aqui daria para usar as médias também, tá? Bem bonito aqui se fosse colocar as médias. Tem aquela questão das médias trabalhando todas juntas. Né? E aqui bem interessante, tá, pessoal? Como é que a questão do inverter o fluxo que eu falo, é isso aqui, olha. Eu vou tentar desenhar. Ó, qual que é a minha tendência principal? É essa daqui, ó. Impulso, correção. Correto? Qual que é a expectativa? Que ele faça esse pivô macro, que ele só é acionado quando ele rompe essa máxima aqui em cima. Show? Show. Esse é o movimento principal, a minha base de análise. Agora, beleza. Esse é o movimento macro, ok? Trazendo para o movimento micro, olha a inversão que eu falo para vocês. Tá vendo que essa correção que ele faz aqui, olha, eu vou pegar só o último desenvolvimento dessa correção, que foi esse aqui, olha. Esse impulso para baixo, essa correção, mais um impulso para baixo, perdendo uma região interna, lembrando da zona externa. Beleza? Então esse aqui é um ponto. Ó. Deixa eu recolocar aqui que eu apertei errado. Aqui, aqui, aqui e aqui. Movimento de baixa, né? Baixa assim no sentido de ser um topo mais baixo que o topo anterior. Então eu vou colocar essa região aqui, olha, na cor vermelha para que vocês possam perceber melhor como essa inversão que eu estou falando. Lembra que a tendência já é de alta, tá? Então tem aqui, olha, esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3. Eu só não tô vendo, peraí, pessoal, acho que não tá... Não tava capturando meu cursor, né? Agora tá. Bom, beleza. Ó, 1, 2, 3. Ó a inversão de fluxo que eu falo aqui, olha. Depois desse 1, 2 e essa perna 3 para baixo, que é o último respiro, o que ele faz? Ele inverte, olha. Vral para cima de novo, corrige, e ao que tudo indica, porque ainda não temos, um micro pivô de alta aqui, olha. Que seria isso daqui. Agora eu vou colocar essa cor aqui no azul para que vocês consigam ver isso aqui mais claro, olha. Deixa eu tirar a seta daqui. Então, isso aqui é a inversão que eu falo para vocês, olha. É o bate-estaca, né, vamos dizer assim. Então, ele corrige esse movimento interno e ele inverte, ó. Porque esse topo aqui, olha, ele quebra o topo menor dessa correção. Então, olha a inversão. Topo, topo. Fundo, fundo mais alto. Então, o que ele está desenhando aqui é um pivô, né? Olha. Impulso, retrai, impulsiona. Realinhando o que? Um micro pivô, pivô menor, para voltar a qual força principal? A maior, olha. Fundo, topo, impulsiona, retrai. Impulsiona maior, retrai, fundo, para quem sabe impulsionar o movimento maior. Só que para ele impulsionar esse movimento maior, ele vai dar indícios no micro movimento aqui embaixo, que é onde eu quero atuar,
que isso me disponibiliza uma relação de risco-retorno muito agradável para trabalhar buscando por operações de continuidade, que é o que eu estou trazendo para vocês aqui e que eu acredito que esteja sendo bastante útil para vocês para poder conduzir e trabalhar esse movimento de tendência com renovação de máxima histórica do nosso Ibovespa, tá? Pelo menos é o intuito que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Então, são contextos que, eu paguei acesso, né? Teve gastos, enfim, para eu poder aprender, ter acesso a outras informações, e eu estou tentando trazer isso aqui para vocês como forma de aprendizado, não só para vocês, mas também para mim. Então eu aprendo, né, vou vendo, vou estudando, vou quebrando a minha cabeça, porque eu também sou ser humano igual vocês, e vou trazendo aqui para vocês como forma de conseguir expressar isso para outras pessoas, para me ajudar e também trazer conteúdo aqui para poder agregar para vocês. Tudo bem? Porque, de novo, já disse que o intuito de eu gravar esses vídeos gratuito aqui no YouTube para vocês é exatamente porque foi a forma com que eu aprendi algo que me dá uma renda legal hoje de forma gratuita no YouTube, tá, cara? Então, eu gosto de fazer esses vídeos aqui, que é para poder ajudar outras pessoas a conseguir ter o conteúdo gratuito no YouTube, porque tem muito sem vergonha por aí gravando, né? Sem vergonha no sentido de vocês guru prometendo um monte de coisa, enfim, eu não preciso ficar falando aqui porque ninguém é criança, beleza? Mas eu espero que de coração esteja ajudando vocês aí, tá, pessoal? Porque de fato, acho que com tudo mapeado aqui fica até mais fácil isso, né? Se a gente pegar os últimos vídeos aí, dos últimos 3, 4 meses, daria para falar do ano inteiro, mas dos 3, 4 últimos meses aí a gente conseguiu mapear bons pontos aqui, né? Pegar bons contextos de continuidade, e aí eu não digo só eu não, tá, pessoal? Inclusive até parabenizando vocês, porque teve muitos ativos que eu comecei a trazer aqui, que eu comecei a analisar, que eu adicionei na minha grade de cotação, que eram ações que eu não seguia, que foi a pedido de vocês, né? Então vocês me comentavam, né, deixavam aqui, falavam de ativos que eu também não conhecia, que eu não acompanhava e que eu gostei do contexto técnico, gostei da liquidez do papel e que hoje é ativo que eu acompanho, que é ativo que eu consegui pegar boas operações aqui na minha carteira fechada também. Então acredito que conhecimento e aprendizado sempre é uma via de mão dupla, tá? Se um lado só aprender, não é um bom negócio para ninguém. Beleza? Então, do mesmo jeito que eu acredito que eu consegui ajudar vocês, vocês também me ajudaram bastante aqui. Beleza? Já perdi tempo demais aqui, né? PL3 também está interessante. O que mais tem aqui? A Loop 4. Inclusive, parabéns aí, né? Para quem pegou a Loop 4. Faz tempo já que a gente está mapeando aqui esse papel. Bem bonito, tá? Já fez a saída parcial. Aqui é ruim, aqui não tem muito ponto de stop, né? Porque ele sobe em linha reta. O último fundo está só aqui embaixo nos 9,43, por exemplo. Você pode colocar um stop em 9,90. E aí você tem a possibilidade, se ele renova a máxima, o que acontece quando ele rompe o topo anterior? Ele confirma o fundo anterior, porque um fundo ele só passa a ser válido, pessoal, quando através desse fundo há uma renovação de máxima. Aí sim esse fundo é confirmado. Então, caso ele renove a máxima aqui, olha, ele vai deixar mais um fundo nessa região. Ele vai confirmar mais um fundo nessa região dos 10,43, o que me dá a possibilidade, por exemplo, em uma manutenção de uma posição, né, o gerenciamento, enfim. Um stop técnico é aqui, porque esse aqui é o último fundo, né, depois ele impulsiona, então eu tenho tudo isso aqui como um impulso só. E agora o que tudo indica, a formação de um fundo aqui, que só vai ser confirmado quando ele fechar acima desse topo. A partir do momento que ele fizer isso, o seu stop que estava aqui embaixo, se você está fazendo essa condução de forma técnica, que é deixando abaixo de fundos, o seu stop pode, por exemplo, vir aqui para os 10,35. Tudo bem? E os próximos alvos projetados lá na região do 11,23, que é basicamente já nessa renovação de máxima, e depois R$12, tá? Então, bem bonito a Loop, dentro de um setor bem interessante, que é o setor elétrico. Então, parabéns aí pela operação, tá? Anima 3, que eu trouxe aqui para vocês também, né? E montei o estudo aqui, olha. Mesma situação, né?
Referência externa desse realinhamento, testa a região de defesa, eu tento defender essa região com stop aqui embaixo, que é uma região interna, acreditando nesse realinhamento de fluxo. E aí, de novo, qual que é o contexto? Alinhando o movimento macro, que é toda essa movimentação aqui, olha, processo de correção, e esse realinhamento com pivô micro a favor do topo macro, que é desse movimento lá na faixa dos 4,50, que é o primeiro alvo. Tá? Então também deu para pegar uma certa compra aqui em Anima 3. Asa 3 não vejo nada. BBAS 23,70. Tá com cara de voltar para cá. Já deu a possibilidade de zerar no 0 a 0 aqui, né? 23,70. Que para mim o ativo tá numa expectativa de baixa, tá? É certo que ele tem um gap aqui em cima, mas eu não pagaria para ver não, tá? Eu não gosto do papel não. Agora, né? Contexto gráfico. BBDC3. Parabéns também aí para quem pegou, tá, pessoal? Tá subindo em linha reta faz quase 2 meses, né? Olha. Tá para ganhar mais um ponto aqui de resistência dos 16,70. Ganhando essa região, ele abre espaço para voltar em uma região que há muitos anos ele não voltava. Foi desde o acontecido de 2020, tá bom? Que fica lá na região dos 19,35. Esse é o próximo alvo para BBDC3, tá? Não vejo nada para fazer. O papel segue aí subindo. Você tem algumas possibilidades de ajuste de stop, né? Olha, aqui embaixo era antes, 12,84. Depois ele deixa um fundo aqui, 14,12. E quem quer apertar mais a região de 15,86 é bem-vinda também. Tudo bem? Fora esses papéis, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. CPL3, né, que eu comentei, acho que foi na segunda com vocês. E também outro ativo que eu voltei a dar uma olhada por conta do comentário de vocês na terça, né? Para mim, CPL6 tinha juntado com Elet 6. Olha lá, a gente comentou de compra aqui, né? Porque tinha aquela confluência do tempo gráfico semanal. Em cima da média móvel de 9, ó, a confluência. Eu jogo isso aqui lá para o tempo gráfico diário. O que eu tenho aqui? Ó? Um bloco de defesa do curtíssimo prazo. Tá vendo que ele interage com essa região? Poderia... Aqui já tinha passado, eu comentei que ainda valeria a pena comprar aqui com stop aqui embaixo. Né? Que é esse alinhamento do tempo gráfico semanal com o tempo gráfico diário. Então o papel também bem bonito, tá com cara de renovar máxima, e aqui é máxima histórica, que dá sequência nessa movimentação para cima, bem bonito o papel, que é Copel. Smart Fit eu já falei. Açaí eu já comentei com vocês. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ecor 3 foi embora, que eu tinha comentado aqui embaixo com vocês, a 7,50. Quem pegou tá sorrindo à toa aí. Deixa eu ver o que mais eu comentei aqui. Ó, Engie 11 indo embora. GGPS 3 também querendo renovar a máxima, né? E aí todos aqueles contextos que eu comentei de possibilidade de atuar em, acho que foi 2 ativos, né, no contratendência, que era TAI 11 porque estava esticado, e o GPA. Já não faria sentido, né, pessoal? Ou se tivesse acionado, teria que ter colocado no 0 a 0 e saiu no 0 a 0, né? Tende 3 também deu para pegar aqui na correção, né? Tá com 7,50 o estudo. Os Minas que eu trouxe para vocês no domingo, olha lá que bonito. Olha a barra que ele deixou. Ó, compra que tinha confluência demais aqui, né? Tem um IFVG que é um gap invertido aqui de trás. Tem esse impulso de alta, tinha essa região de suporte dessa linha de tendência de baixa de curto prazo. Ponto de defesa aqui do impulso prévio, que foi esse daqui. Então, bem bonito, ó, correção com característica de correção, expectativa de mais um impulso para cima para buscar aqueles próximos alvos que nós tínhamos comentado, tá? Que é na região dos 6,25. Sim, H3 indo embora, ó, 9%, cara. Coisa linda, né? Ó, São Martinho eu tentei pegar hoje cedo. Tá a ordem aí porque nem voltou. Tentando comprar 50% dessa correção, tá? 13,35. Se voltar pra cá, tem compra. Tentando comprar a correção dessa barra. Seria a mesma coisa que eu falo pra vocês. Só passar uma FIBO.
entre máxima e mínima dessa barra do diário, e tentar comprar a correção aqui no intraday, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. E Duque na região interna, ó, deu possibilidade de compra. Lembra a Desk 3, ó, que a gente pegou 100% no estudo? A gente comprou aqui embaixo, ó, no realinhamento. Levou até aqui em cima. Aqui não tem mais nada, né? Mas tá com cara de continuar subindo forte, cara. MACD que eu também trouxe para vocês, olha. Na região interna para atacar a região externa. O papel puxou 18% sem antes nem de acionar o pivô macro. Tá bem bonito isso aqui, tá? O alvo para MACD 603. Olha o gráfico semanal querendo fazer um pivôzão para quem sabe inverter essa tendência, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tech N3 que eu comentei com vocês, olha, mas não tinha liquidez, né? Esse era um ponto de observação. Mas é um papel que há muito tempo eu tô falando, desde aqui de baixo. O alvo é aqui em cima, ó, 9,80, vazio gráfico. Olha o diário, aí deu um puxadão próximo de região interna também. Ó. Eita, lasqueira. O Shu 4 tá na região de defesa. Ó Panvel também, cara. Olha que gracinha Panvel. Nos poucos papéis que ainda tá na região interna. Ou seja, tem possibilidade de compra nessa região com stop aqui, ó. Olha o stop que curto. Qual que é o alvo, meu Deus? Região externa. Qual que é a região externa? Por que que é essa? Porque é esse impulso, ó. Fundo impulsiona. Essa aqui é a minha referência principal. Corrige abaixo de 50%. Possível formação de fundo ascendente, região interna. Vou tomar risco em região interna para agredir a região externa. Tá? Bem bonito o Panvel, tá em região de compra. Camil, não vejo nada, mas tá legal. Blau 3 também voltou na região de defesa, olha lá. Ó. Compra na região de defesa. Chovendo isso, né, cara? E eu ainda falei no domingo, só para calar minha boca, né? Porque no domingo eu comentei que esses contextos de continuidade essa semana aqui não dariam muitas coisas. Olha aí, ó. Já iniciei a semana tomando um tapa na cara. Leve não, qual 3? PRNR, também está numa região aqui de defesa. Lojas quero não, tranqueira. Ó, a leve que eu trouxe para vocês também, 18%. Mais pela ótica do mensal, né? OJSLG3, ó. Região também de defesa. Lembra que eu estou comentando com vocês, ó? Atuando no tempo gráfico mensal. Ou seja, movimento macro alinhado com o micro. Tá? Esse aqui é o diário. Ó, deu compra aqui embaixo também, ó. Tá? Deu compra aqui embaixo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Meus 3 não, JHSF não. PL já mostrei. Ó, quem está posicionado em Banrisul, por exemplo, aí, ó, meus parabéns. Pegou um excelente trade, tá? Pegou um excelente trade. Eu sei que tem pessoas aqui que tá posicionado no papel. Meus parabéns. HBS4 foi a mais recente, né? Ó, região de defesa. Ó, o impulso. Impulsionou. Corrigiu em ABC, ó. A, B, C. Rompimento falso. Interage com região de defesa. Possibilidade de querer impulsionar mais uma vez para cima. Para aí sim acionar o pivô. Impulsiona, retrai, impulsiona. Nossa, o desenho ficou horrível, né? Ó, resumindo, impulsiona, corrige, impulsiona. Pague menos.
ainda continua subindo forte. Essa possibilidade que eu tinha comentado também, muito provavelmente não aconteça agora, né? Porque o papel ainda continua com muita força, o sentimento segue positivo do mercado. Cravando o primeiro alvo nosso aqui, ó. 5,21. Depois lá em cima no 7,80. Até Intel B3 começou a subir, cara. Isso aqui corrigindo dá para tentar uma compra. Lá passa para cima dessa região vermelha. Eu já vou ignorar essa região agora e vou procurar por defesa compradora a partir desse momento. Corrigiu, validou, dá para tentar uma compra. XP a gente não viu. Bom, e é isso, tá, pessoal? O restante dos ativos aqui não foi nada que a gente comentou aqui. Tudo bem? Bom, espero poder ter ajudado vocês aí. Desculpa não conseguir ter postado ontem, beleza? Do mais, um abração, fiquem com Deus e bom descanso aí, pessoal.